Olá, meus amigos e amigas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudio José Miranda e estou dando seguimento a esse meu canal no YouTube que tem o nome de Cláudio Igreja Invisível. Tenho me definido como um buscador da verdade e pretendo estar me dirigindo a outros buscadores e não pessoas ainda comprometidas com uma determinada religião, determinada crença, determinada ideologia ou filosofia, considerada como detentoras da verdade completa e absoluta. No vídeo anterior eu falei sobre as 4 etapas da evolução da humanidade. Faltou dizer que a primeira etapa, aquela que corresponde ao predomínio da barbárie, diz respeito à época que chamamos de pré-história, né, que termina quando surgem os primeiros grandes impérios, né, a divisão da sociedade em classes, o Estado, etc. Bem, pegando esse gancho, gostaria de dizer que a humanidade atual ainda não está muito diferente daquilo que encontramos, ou de alguns aspectos que encontramos na pré-história, inclusive do mundo animal. Costumo dizer que nós ainda somos guiados por aquilo que eu chamo de 3T: território, tribo e totem. Território, né, os animais, né, e na pré-história até hoje, né, é aquela busca daquele espaço que não é só territorial geográfico, né? Esse território pode ser também religioso, ideológico, cultural. O tribo, né, no caso dos animais seria o rebanho, matilha, etc., né, é aquele grupo pela qual nós nos identificamos, que é separado de outros grupos que nos distinguimos e às vezes, muitas vezes, colocamos como inimigos, né, que nos fazem diferentes, né, desses que seriam errados ou heréticos, né, de alguma forma. E o totem é essa parte, né, que diz respeito ao ser humano, que diz respeito à cultura, né, aquilo que nos identifica enquanto grupo, né, que pode ser uma religião, a ideia de raça, a nação, uma determinada ideologia política, né? Então, isso é aquilo que acaba nos separando. Tá? E esse tribalismo, né, que tem a ver ainda com uma mentalidade ainda muito ligada a egos, ainda muito imaturos, infantis, que tem essa necessidade de fazerem parte de uma tribo, de um rebanho. Tá? Então, esse tribalismo, né, que encontramos hoje, né, se manifesta muito claramente, né, na situação política e ideológica que encontramos no mundo atual, nessa polarização política e ideológica que tanto nos separa e nos envenena a nossa alma com ódio, com medo e com desconfiança em relação àqueles que pensam e agem diferente de nós. Portanto, o que eu vou colocar no vídeo de hoje seria a verdadeira atitude ou postura que o espiritualista deve ter em relação à política. Isso é muito importante porque atualmente vemos muita confusão, muito equívoco. Normalmente nós encontramos 4 posições que diz respeito a essa atitude que o espiritualista deve ter em relação à política. Uma delas é que o espiritualista deve ser apolítico, não deve pensar esse tipo de coisa, porque isso faria parte do mundo de ilusão. O espiritualista então deve ser só se concentrar em assuntos espirituais relativos à sua evolução espiritual. Tem aqueles que acham que o espiritualista deve ser necessariamente de esquerda, porque a esquerda seria aquelas pessoas que se preocupam com os outros, com os oprimidos, com os trabalhadores, com os pobres. Então, o espiritualista tem que ser de esquerda, né? De preferência uma determinada esquerda, porque existem várias. Outros, ao contrário, falam que o espiritualista tem que ser necessariamente de direita, porque a esquerda geralmente é materialista, prega a violência, né? O espiritualista, então,
por valorizar o lado espiritual, a ideia de Deus, de religião, de família, e como geralmente a direita valoriza esses temas, então o espiritualista tem que ser necessariamente de direita. Ou então tem que ser de centro, né? Essa mistura de um pouco de esquerda, um pouco de direita, né? O espiritualista teria que ser de centro, né? Então eu gostaria de me adiantar e dizer que, na verdade, nenhuma dessas alternativas são corretas. São corretas. Todas elas são equivocadas. Tem um pouco de verdade com bastante mentira, equívoco, ilusão. Tá? Então, para nós então podermos começar a aprofundar esse tema, vou começar dizendo quais seriam os principais princípios que deveriam nortear a visão de um espiritualista em relação à vida em geral e à política em particular. Primeiro princípio, né, é que o espiritualista, né, quando eu estou definindo aqui espiritualista, não é aquela pessoa que está ligada a uma determinada religião, uma determinada crença. O espiritualista é aquela pessoa que pode ter ou não uma religião, mas que valoriza, né, a questão da consciência, do amor, de uma vida baseada na consciência e no amor, que procura trazer na sua vida prática cotidiana mais consciência, mais amor, mais beleza na sua vida e no seu ambiente que vive. Tá? Bem, o espiritualista normalmente é aquele que reconhece que Deus é o único ser, que Deus é amor, que Deus está em tudo e está em nós. Portanto, a tarefa principal do espiritualista está ligada ao autoconhecimento e à autotransformação. A tarefa principal do espiritualista é se conhecer, encontrar, conhecer essa essência divina. Aqueles que conseguem isso são chamados de renascidos ou iluminados. Portanto, a transformação principal para o espiritualista, cristão ou não, né, é a transformação individual interior. Depois é que vem a transformação social exterior. Tá? Então ele sabe, né, que essa transformação social exterior só vai poder acontecer realmente, do ponto de vista positivo, evolutivo, se as pessoas realizarem essa transformação individual interior. Tá? O principal é isso, não é que você tem que fazer primeiro essa transformação para só depois o exterior. Mas o principal, o foco, vai ser sempre a transformação individual e interior. O espiritualista, a partir disso, ele não vai responsabilizar os principais problemas do mundo, da humanidade, né, que seriam, né, a violência, a miséria, as injustiças, a destruição da natureza. Ele não vai responsabilizar um determinado sistema social, determinada sociedade, porque essa sociedade vai ser a soma da ignorância ou da consciência, do amor ou da falta de amor dessas pessoas. Ele sabe, então, que esses problemas, né, não são fruto de um determinado sistema que seria o verdadeiro culpado. Né? A causa profunda desses problemas é a falta de amor, a falta de consciência, é a predominância do ego com a sua necessária ganância, egoísmo e ignorância. Tá? Então essa que é a verdadeira causa dos problemas. Então, portanto, né, o foco nunca vai ser a criação de uma nova sociedade supostamente melhor, mais justa. Tá? Essa sociedade pode até acontecer, mas ela vai ser uma decorrência da transformação individual de um número cada vez maior de pessoas. Né? Essa ideia de revolução aqui entendida como uma transformação rápida, radical e geral da sociedade, né, essa proposta revolucionária, essa ideia de revolução, ela pressupõe a negação da alma e do espírito, da essência divina. Porque se temos uma alma e uma essência divina, a tarefa principal é você encontrar e manifestar essa alma e essa essência divina.
Então, portanto, não é por acaso que a maioria dos teóricos revolucionários e líderes revolucionários eram pessoas ateias e materialistas. Elas tinham que ser isso, porque se reconhecemos a existência de uma alma e uma essência divina, a tarefa principal vai ser essa. Então, portanto, é preciso negar, né, a existência de uma alma e de uma essência divina para que o foco seja essa transformação radical da sociedade proposta pelos aqueles que se chamam revolucionários, né? Vou dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, tá? Que é tanta coisa que eu preciso ter sempre um roteiro assim para poder me guiar. Então, isso quer dizer, então, que não devemos mudar nada? Não. Muita coisa pode e deve ser feita, lembrando sempre que a transformação é individual e interior, e a partir disso, né, nós podemos e devemos agir sempre no nosso ambiente, né, uma ação local com visão global, agir localmente com visão global, porque tudo está interconectado, tá? E lembrando sempre que todas as propostas, todas as mudanças devem ser feitas baseadas no amor e na não violência. Continuando aqui. O espiritualista também, ele não vai se pautar, né, vai precisar entender a realidade em que ele está vivendo, a sociedade, a história, mas a sua visão da sociedade da história não poderá ser pautada por filosofias ou teorias materialistas, que negam exatamente a dimensão espiritual da vida, que negam a alma e a essência divina. Não seriam também visões totalmente idealistas, espiritualistas, que negam a importância da vida material, porque nós vivemos, né, na matéria, encarnados na matéria. Tá? Mas lembrando que Jesus fala que nem só de pão vive o homem. Então, essa visão da sociedade da história, né, sem negar a importância do mundo material, vai levar em conta, vai dar importância às ideias e às mentalidades como um fator importante nas mudanças sociais. Tá? Outra coisa, né, o espiritualista também não vai se limitar a uma determinada teoria, a uma determinada doutrina econômica, social ou histórica. Ele vai estar aberto às diversas visões para buscar sempre a verdade. Ele não vai ser preso a uma determinada teoria. Tá? Outra coisa importante, tá? O espiritualista vai ser sempre, necessariamente, um democrata e não um autocrata. Tá? Então vamos definir bem o que eu estou entendendo por democracia aqui. Isso tem um grande mal entendido na maioria das pessoas. Democracia não é só um regime em que tem eleições, separação em poderes e determinadas liberdades políticas, né? A democracia é uma forma de vida em que aprendemos a lidar com aqueles que são diferentes de nós de uma forma não guerreira. Tá? A democracia não é a guerra feita de outras formas. Ou seja, a democracia é onde nós vemos aqueles que são adversários de nós como adversários e não como um inimigo que deve ser odiado, combatido e calado ou eliminado. Tá? Que essa é exatamente a característica daqueles que não são democratas, que são autocratas. Tá? E autocratas podem ser tanto de esquerda quanto de direita. Tá? Então eu quero colocar que a democracia, na verdade, é a expressão política do amor ao próximo. Tá? Porque se você tem amor ao próximo, esse próximo que é diferente de você, que discorda de você, não vai ser visto como um inimigo. Você vai aprender a conviver com essa pessoa, a lidar com as diferenças, sem transformar esse outro no inimigo. Tá? Isso é muito importante. Tá?
A conclusão que nós tiramos disso é que a verdadeira divisão política não deve ser entre esquerda e direita. Essa é uma divisão equivocada, limitada, que não dá conta da complexidade da realidade, das posições políticas e ideológicas. A verdadeira diferença deve ser entre democratas entendidas nesse sentido que eu estou falando, não só eleitoral, tá, mas de convivência social, e autocratas, seja de direita ou de esquerda. Então, portanto, temos uma direita autocrática, né, pode ser fascista ou autoritária, né, ou uma direita democrática. Assim como temos também uma esquerda autocrática, que defende ditaduras de esquerda, tá, que defende essa lógica do ódio, tá, contra aquele inimigo, assim como também temos uma esquerda democrática, tá, que não é radical, que aceita as regras da democracia. Tá? Então, na verdade, essa que é a verdadeira divisão que deve ser valorizada. Tá? Então, eu gostaria também de colocar, né, que em termos de autocracia, de adversários da democracia, né, atualmente, os verdadeiros adversários não é nem o fascismo, né, que apesar de estar ressurgindo aí de várias formas, não é o predominante, nem o comunismo tradicional, que é a ditadura do proletariado e que criou ditaduras horríveis, né, que não foram do proletariado de forma alguma. Tá? Os verdadeiros adversários da democracia nesse momento são o chamado populismo, seja de direita ou de esquerda. Tá? O populismo, né, ele é contra a democracia, não porque a gente acha que é contra a democracia aquele que quer dar um golpe de Estado, uma insurreição, uma guerra civil, acabar com a democracia e instaurar uma ditadura. Né? Isso são pouquíssimas pessoas que defendem isso atualmente. Atualmente, a democracia ela é minada de dentro, através de uma política chamada populista, de esquerda ou de direita. O que seria o populismo? É aquela visão em que a verdadeira divisão entre povo e elite, tá? No caso da esquerda, né, esse povo são os trabalhadores, a elite são os direitistas, os muito ricos, né, que tem que ser combatidos. Do ponto de vista da direita, né, o povo são os patriotas, né, e a elite é a elite esquerdista ou globalista que combate esses patriotas e seus valores conservadores tradicionais. Tá? Então, esse populismo tem sempre um líder, né, que vai vocalizar esse povo, vai tentar uma comunicação direta para o povo, desvalorizando as instituições e intermediações democráticas, né, estabelecendo um clima de guerra, tá, né, onde essa elite, os representantes dessa elite são os inimigos a serem odiados, isso tanto na esquerda quanto na direita. Tá? E então isso aí vai corroendo a democracia. Né? Foi o caso que aconteceu na Venezuela, não houve golpe de Estado, a democracia foi gradativamente sendo minada até virar uma ditadura. Né? E aqui no Brasil estamos correndo o mesmo risco de acontecer. Tá? Então o populista ele usa a democracia para acabar com a democracia. Tá? Então o verdadeiro espiritualista tem que recusar esses políticos e partidos e regimes que defendem seja um populismo de direita ou de esquerda. Tá? Tem que recusar essas pessoas que se apresentam como salvadores da pátria ou salvadores do povo. Tá? Tem que recusar todos aqueles que defendem essa lógica guerreira, tá? Em que o adversário é um inimigo a ser odiado. Tá? Não podemos defender guerra social, nem guerra cultural, nem guerra política, nem guerra ideológica. Tá? Isso aí são manifestações da barbárie. A barbárie é guerra. Tá? Essa guerra pode ser fria ou quente, não importa. Tá?
Então, não é, se existe uma guerra, tá? O verdadeiro espiritualista, o verdadeiro cristão é contra a guerra, não é para tomar um lado, não. Tá? Não existe guerra justa, não existe guerra santa, a não ser a guerra interior, né? Aquela que travamos dentro de nós. Essa que é a verdadeira e única guerra santa, tá? Em que lutamos contra o nosso ego, contra o nosso eu inferior, para entronizar o nosso eu superior, o nosso Cristo interior. Tá? Qualquer outra guerra exterior deve ser rejeitada, porque o caminho do espiritualista, o caminho do verdadeiro cristão, é o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da união. Tá? Não da divisão, nem do ódio, nem da violência física, ou verbal, ou simbólica. Tá? Então, em relação, né, eu gostaria de dizer também que Jesus, né, é muitas vezes apresentado como um revolucionário ou como um reacionário. Ele não é revolucionário, ele nunca pregou uma revolução social. Tá? Ele não foi a favor dos pobres contra os ricos, nem dos ricos contra os pobres. Tá? Revolucionário e reacionário, na verdade, são duas faces da mesma moeda com sinal oposto. Tá? A única revolução que Jesus defendeu é a revolução interior, tá? Aquela que desemboca no renascimento. Tá? Então, nesse sentido, o único sentido que Jesus foi revolucionário, né? Ativista social, né? Foi o Barrabás. Né? Ele que queria pegar em armas contra o imperialismo romano. Né? Jesus não defendeu isso. Pelo contrário, ele disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Jesus defendeu bem-aventurados pacificadores, não os incendiários. Defendeu oferecer a outra face, a amar os nossos inimigos e não odiar os inimigos. Tá? Essa que é o caminho de quem se pretende um seguidor de Jesus. Então, o seguidor de Jesus não vai defender políticos que defendem ditadura de esquerda ou de direita, não vai defender políticos que defendem, que tem como ideal um torturador, tá? Alguém que fez tortura. Jesus foi torturado. Então é um absurdo alguém que se dizer cristão e defender um político que tem como herói um torturador. Tá? Então não preciso aqui dar os nomes aos bois, né? Porque quem é bom entendedor está entendendo quem eu estou falando. Então tem dois postos aí que têm fins diferentes, mas que usam a mesma maneira de fazer política. Né? Tem um Messias, Salvador dos trabalhadores, né? O outro tem um Messias, Salvador dos patriotas. Tá? Nenhum dos dois tem que ser aceito. Tá? A barbárie tem dois braços, um braço direito e um braço esquerdo. Assim como as forças do bem também. Tá? Tem um braço direito e um braço esquerdo. Por isso, eu queria dizer que, na verdade, não temos que ser nem de esquerda nem de direita. Tá? Isso são prisões conceituais, tá? Que nos limitam, tá? E que, na verdade, não levam a lugar nenhum. Tá? A direita acaba precisando da esquerda, a esquerda precisando da direita, cada um alimenta o outro e vira um círculo vicioso de ódio que não acaba nunca e só piora. Na verdade, o espiritualista tem que se definir como um livre pensador, um livre buscador de princípios universais. Que princípios são esses? São o amor, a verdade, a vida, a paz e a liberdade. Tá? Então vamos defender políticos que defendam isso e rejeitar políticos e políticas que se afastam disso. Tá? E é importante também reconhecer que o que nos diferencia não é só determinados fins, é os meios para alcançar esses fins. Né? Se queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais pacífica, não podemos usar os instrumentos do ódio e da guerra e da divisão. Tá? Meios e fins têm que ser coerentes. Tá? Então isso aí, muitas pessoas se iludem isso. O fim não justifica os meios. Isso é a mentalidade das pessoas que foram capturadas pelas forças da evolução. Tá? Tem muita gente aí muito bem intencionada, diz
que se diz de esquerda ou de direita, mas que foi capturado pelo lado negro da força, usando essa metáfora aí da Star Wars. Tá? Que, na verdade, a verdadeira divisão da humanidade, né, entre esquerda e direita, comunistas e capitalistas, tá, conservadores e progressistas, a verdadeira divisão está em aqueles que acreditam no poder do amor e aqueles que ainda acreditam no poder do ódio e da violência. Tá? A humanidade ainda, principalmente no que diz respeito à política, ainda segue muito a lógica do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. E como disse Gandhi, nesse caminho acabaremos todos cegos e desdentados, tá? Afogados no sangue derramado por esse ódio, por essa divisão, por essa guerra. Tá? A grande solução para essa questão também nos é dada, de como escapar dessa divisão esquerda-direita, nos é dada pelo nosso próprio corpo humano. A nossa anatomia humana nos dá a solução. Deus colocou em nós a resposta para isso. Né? Então, no nosso corpo humano, temos um braço direito e um braço esquerdo. Tá? Na Revolução Francesa, né, tem aquele lema, que é um lema universal: liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Vamos dizer, né, a grosso modo, né, que a mão direita é a mão da liberdade e a mão esquerda é a mão da igualdade ou da justiça. Então, quem opta por ser de direita está optando por ser um mutilado da mão esquerda. Quem opta em ser de esquerda está optando por ser um mutilado da mão direita. Tá? Nós temos duas mãos, vamos usar as duas mãos, vamos usar a mão da liberdade em todos os níveis, econômico, político, religioso, espiritual. Vamos usar a mão esquerda da igualdade, da justiça social, da preocupação com os excluídos, com os menos favorecidos. Não precisamos escolher entre as duas mãos, tá? Não precisamos ser aleijados. Né? Lembrando, vamos usar as duas mãos, lembrando que essas duas mãos devem obedecer a um princípio superior, que está dentro de nós também, que é o nosso coração, o amor. Então, que o amor guie tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Tá? Então, essa que é a grande resposta para os espiritualistas em relação à política. Eu gostaria de dizer, então, que essa visão toda é aprofundada num curso, é uma nova forma de ver e fazer política, por uma política do coração e do amor, tá? Em que eu aprofundo isso em várias aulas, tá? Que falo de determinados regimes políticos, determinadas teorias políticas e ideológicas, vendo o que tem de positivo, o que pode ser aproveitado, o que não pode ser aproveitado, e ofereço alternativas práticas para a gente poder sair desse quadro, desse pesadelo que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Que se não sairmos disso, a situação só vai piorar. E a solução é sempre pelo caminho do amor. Tá? Essa é a hora de definirmos quem está com amor, quem não está com amor. Tá? E esse curso é a minha contribuição para isso. Então eu gostaria de, quem tiver interessado nesse curso, que eu pretendo dar pela internet, tá? Possivelmente será ainda pelo WhatsApp, porque ainda não tem uma plataforma que dá cursos para pessoas, tá? Que possa ficar, né? Então vai ser um curso para poucas pessoas. Quem tiver interessado nesse curso, por favor, entre em contato comigo. Quem tem o meu WhatsApp, me comunique pelo WhatsApp. Quem não tem WhatsApp, por favor, me escreva para o meu e-mail, que é claudiojvmiranda@hotmail.com, ou entre em contato pelo meu Facebook, que é Cláudio José Miranda, pelo Messenger, então. Coloque seu interesse em fazer esse curso, para a gente discutir qual é a melhor forma dele acontecer, valores que, né, sejam compatíveis para a maioria das pessoas. Tá? Então, finalizando, tá? Todas as pessoas que gostaram desse vídeo, deem seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá? E espero encontrá-los num próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção.